pensando o que é que eu podia trazer para vocês para motivar, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo, olha, eu acredito de verdade que a melhor coisa que eu posso mostrar para esse pessoal, eu acredito que vocês devem estar aí no comecinho do curso, né? Eu não sei se é seminários 1 ou 2, mas normalmente é primeiro e segundo período, não é isso? Seminário 1 é primeiro período, então, né? Primeiro período, é. Pronto, o pessoal está no primeiro período, então são disciplinas do tipo... Eu não lembro da grade, se começa com cálculo 1, álgebra 1, estatística descritiva, são as disciplinas mais básicas da estatística, e de aplicação mesmo, acho que só a descritiva, que é quando você vai fazer aí pesquisa de mercado, levantamento de dados, tabelas, gráficos, média, mediana, variância. E aí a gente fica meio perdido no começo sem saber o que vai vir pela frente, né? Aí eu disse assim, não, eu vou falar da minha história, porque a minha história ela é muito complicada e eu tive tudo para desistir e aqui estou eu. Então eu sou a prova viva de que além de dar certo, você pode inclusive se tornar um professor dessa juventude. Então... a minha história começa lá em 2004, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, quando eu prestei vestibular para estatística. E estatística, na minha época, não era Enem, era vestibular mesmo. A gente tinha direito a colocar a primeira e segunda opção, e estatística foi minha primeira opção, e engenharia de produção a minha segunda opção. Que eu não sei por que cargas d'água eu fiz isso, porque estatística era muito mais fácil de passar do que engenharia. Normalmente se faz o contrário, né? Se coloca o mais difícil como primeira opção. E eu queria, por que estatística, né? Porque eu queria algo que envolvesse números, que envolvesse computação e envolvesse pessoas. E pesquisando as profissões, eu vi que estatístico podia ser consultor, então eu ia estar lidando diretamente com pessoas, que envolvia muita programação e muita matemática. E aí eu disse assim, é isso que eu quero para a minha vida. Isso aos meus 17 anos, quando a gente ainda não sabe nem o que é da vida, eu dizia que queria isso, né? E a única coisa que eu sabia é que eu queria entrar para a universidade, na verdade. Eu não tinha outra certeza, eu só queria ser universitária. Eu nunca tive muito isso de, eu tenho que ter essa profissão na minha vida. Não, eu decidi estatística nas vésperas da inscrição do vestibular, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, eu ingressei lá em 2004 na UFRN, em Natal. Foi minha primeira universidade. E lá eu tive a oportunidade de participar. Essa foto do meio é minha primeira apresentação, e foi num auditório, tá? Aqui do lado do laboratório, ali em cima no PET, essa aqui de baixo em frente ao departamento. Vou mostrar para vocês aí. Se envolvam naquilo que o departamento traz de oportunidade. Eu vivia no laboratório de computadores, eu estudava no laboratório, eu tinha contato com os professores, isso desde o primeiro semestre. Essa apresentação que a gente fez, eu tinha que fazer um trabalho mostrando a importância da estatística. E eu podia somente ter ido na internet, na época já tinha internet, pesquisado alguma coisa, mas o que a gente fez? A gente foi entrevistar veteranos, professores, egressos, fazer vídeo. Então, foi uma apresentação que a gente saiu do comum por ser primeiro período, que ninguém espera nada do aluno do primeiro período, né? Então, esse é o real motivo de eu estar mostrando a minha caminhada para vocês, para que vocês possam se inspirar em como fazer diferente para poder dar certo. Porque você não quer ser só mais um no mercado, né? Você quer ser o profissional do mercado. Então, já no primeiro período de estatística, eu consegui entrar para o PET, que aí em Fortaleza também tem o grupo PET, que eu acho que hoje é o professor Ronald, que é tutor. E aí isso me fez ter uma relação muito mais forte com a estatística, porque eu estava vivenciando isso diariamente, eu respirava isso. E aí, em 2004, a minha família teve que mudar para outra cidade e eu resolvi ficar em Natal sozinha. E aí precisei de um estágio para poder complementar a renda e ajudar a pagar as contas. Então, além de ser bolsista do PET, eu também tinha um estágio. Então, eu experimentei dos dois lados, o lado bolsista, o lado estagiária, o lado
de pesquisadora dentro da universidade, de estar nesse ambiente, e o lado de estar no mercado de trabalho. Depois, lá em 2006 e 2007, eu precisei trancar o meu curso em Natal, porque o meu pai ele vivia mudando de cidade, e eu tive que ir para Curitiba, certo? No Paraná. E eu consegui essa transferência para o UFPR. Não foi uma transferência voluntária, no sentido de venha que as portas estão abertas, eu tive que fazer de novo um semi-vestibular. Então eu passei novamente num vestibular. Quando eu entrei nessa universidade, o diferencial dela é que o curso era noturno. Então as pessoas tinham muito mais uma visão de mercado de trabalho do que de pesquisa. E aí eu entrei de novo para o PET, participei de outra seleção, entrei no PET, e eu também tinha um estágio durante o dia. Então eu também consegui experimentar esses dois lados. E aí eu trago fotos aqui para vocês, que vocês observem que são fotos mais descontraídas, né? Eu tenho aqui um grupo de amigas, a gente fazendo careta, brincando de tirar foto com os livros. E nessa época eu já estudava probabilidade e inferência. Fiz inferência 1, inferência 2, probabilidade 2 e 3. Foi um ano que eu passei em Curitiba. E probabilidade e inferência é uma peneira no curso gigante, porque elas são disciplinas, eu costumo dizer que mais abstratas, sabe? Você está vendo aquilo ali e às vezes você não sabe para que vai servir. E aí você começa a se questionar se você precisa mesmo passar por aquilo, porque às vezes chega a ser um sofrimento. Para mim era um sofrimento. Eu chorava em cima dos livros estudando inferência, porque eu me sentia muito incapaz. E no final das contas dava certo. Eu conseguia estudar e eu passava na disciplina. E aí esses momentos descontraídos serviam para levar isso com mais leveza. Então, a mensagem desse slide tenham grupos de apoio. Grupos de apoio entre professores, que professores podem ser sim nossos colegas, grupos de apoio com os amigos, se juntar para estudar, fazer de momentos difíceis, aproveitar até os momentos difíceis. Porque inferência vai ser sofrido pra caramba, para não falar um palavrão, sabe? Vai ser sofrido. Vocês vão precisar se dedicar, estudar muito. Não vim aqui para dizer que vai ser fácil, não. Vai ser difícil pra caramba. Só que até dos momentos difíceis, vocês conseguem tirar coisas boas e guardam boas memórias também, tá? Depois disso, eu tive que trancar de novo o curso. E os meus pais foram morar em Belém do Pará. E assim fui eu junto. E aí lá eu não conseguia fazer a transferência, porque eles só aceitavam filhos de militar. Não tinha concurso para transferir. E aí eu sempre sou uma pessoa de pensar assim, nada tá tão ruim que não possa piorar, então vamos viver bem aquilo que a gente tem para viver no momento. Não sou de ficar reclamando, sabe? E aí eu fiz, poxa, vou perder meu curso, não tenho o que fazer, não dependia de mim, então eu tranquei o curso e fiz vestibular para uma outra coisa. E eu passei numa universidade particular para processos gerenciais, que foi no auge do começo daqueles cursos tecnológicos, né, de 2 anos e meio. E aí eu fui, não tem nada a ver com estatística, fui fazer uma coisa relacionada à gestão e administração, e acabei que me formei em 2009, nesse curso, e eu me mudei para Fortaleza para abrir uma empresa para o meu pai. Eu fui gerenciar uma empresa para ele. E quando eu fui para Fortaleza, acho que mais ou menos 6 meses depois que eu estava em Fortaleza, a UFC abriu um concurso, eu não lembro como é que é o nome, mas eles pegavam as vagas remanescentes e abriam vestibular para transferência. E aí eu fiz esse vestibular para transferência e passei. Tá? E aí foi quando eu fui para o UFC e comecei no primeiro semestre de 2010. E eu caí, não sei se vocês já conhecem o professor Ronald, eu caí de paraquedas numa disciplina do professor Ronald, que era análise de regressão, que já entra na grade curricular dos 2 últimos anos, que é onde você vai aplicar aquilo que lá em inferência e probabilidade você não sabia para que ia servir na sua vida. E aí você descobre para que serve nesse momento. Só que eu tinha passado mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos com o curso trancado. E eu não via nada de estatística nesse período. Então eu estava engatinhando para análise de regressão, e os meus colegas da turma eu não conhecia,
não conhecia ninguém, cheguei admitida na história, né? Porque a pessoa chegar já no quinto período do curso. E aí eu assisti a aula do professor Ronald e eu pensava, o que diabos eu estou fazendo aqui? Eu não conseguia me concentrar na aula. Ele falando de estimativa de parâmetros e tudo, e eu fazia, meu Deus do céu, não sei nada do que ele está falando. E ao invés de me concentrar na aula, eu ficava pensando isso. E pensava assim, faço estatística ou vou fazer um MBA em gestão de empresas? Porque como eu já tinha a primeira graduação, eu pensava, eu não preciso passar por isso tudo de novo. E aí, eu não fiquei calada, fui conversar com o professor Ronald. Então essa é a primeira lição de 2010. Falem com os professores de vocês aquilo que vocês estão passando e aquilo que vocês estão sentindo. Porque muitas vezes eles vão te ajudar. E o professor Ronald falou assim para mim, não desista. Continue na disciplina. Tente. E aí ele passou um seminário, e eu lembro perfeitamente até do tema, era Box-Cox. Box-Cox é para falar de transformação de variáveis. Por exemplo, quando você precisa de um banco de dados seguindo a normalidade para aplicar determinada técnica estatística. E aí, Box-Cox serve para mostrar qual é o melhor tipo de transformação. Ou você vai aplicar um logaritmo, ou você tira uma raiz, enfim. Vai te mostrar qual seria a mais viável transformação para esse banco de dados. E ele passou esse seminário. E foi aí que eu passei na disciplina. Porque o que acontece? Tem aluno que gosta de fazer prova, tem aluno que gosta de fazer um seminário. E eu sou o tipo de aluno que gosto de estar lá na frente falando. Eu aprendo muito mais elaborando um seminário do que estudando para uma prova. Isso é perfil, não é nem melhor nem pior, é só perfil. E aí, isso me salvou, assim, completamente. Então, até esse período, eu vivi coisas muito únicas na estatística. No meu primeiro período, eu participei de pesquisa de campo, fui fazer entrevista, participei de pesquisas do Sebrae, eu me metia mesmo nas coisas, o pessoal dizia assim, nossa, uma caloura metida no meio dos veteranos. E lá estava eu fazendo pesquisa, entrevistando. Eu passei aí por Curitiba. Quando eu passei em Curitiba, eu lembro que num semestre tinha inferência 1, probabilidade 2 e controle estatístico da qualidade. E lá a gente passava com conceito B. E eu lembro que controle, por ser, entre aspas, mais fácil, eu não me dedicava e eu passei com conceito B, eu passei com 5 nessa matéria. E me dei muito bem, acho que probabilidade eu passei com 9. Então, vai acontecer isso na vida de vocês, tá? Vocês não vão ser sempre bons em tudo. E aí, essas fotos aqui são interessantes, porque essas duas primeiras de cima, percebam que a gente está sorrindo, mas a gente está sofrendo. Eu lembro perfeitamente desses dias, para vocês verem como fica na nossa memória. Eu estava estudando com a minha turma análise de séries temporais, do professor Maurício Mota. Eu não sei se o professor Maurício já se aposentou, se vocês vão ter o prazer de ser alunos dele. Não se aposentou ainda. Não se aposentou, pois aproveitem o professor Maurício o máximo que vocês puderem. Ele é uma mina de ouro. E ele ensinou análise de séries temporais e análise multivariada para a minha turma. Acho que éramos 7 alunos só. E assim, era nesse nível que vocês estão vendo aí nas mesas. Observem que é papel para todo lado, descabelado, com cara de cansado, mas sorrindo. Porque é isso que vocês têm na estatística de interessante. A gente sofre, mas a gente, quando faz uma prova e vê uma nota boa, quando você pega um banco de dados e consegue achar um modelo ideal para ele, você se sente muito satisfeito. E aí você esquece da dificuldade. A dificuldade é somente o degrau que você está subindo. E aí eu participei de vários congressos, aí são fotos embaixo do Enest, quando a gente saiu de ônibus de Fortaleza para Brasília. Foi um ônibus lotado, acho que só tinha aluno dentro desse ônibus. E a gente participou desse congresso, passamos 2 dias na estrada. E assim, quando eu cheguei na UFC, ninguém queria me orientar. Eu era o patinho feio, porque o que acontece? Nenhum professor me conhecia. Como é que vou orientar essa pessoa se eu não sei nem quem ela é, nem qual é a base que ela tem? E aí eu fui bater na porta dos professores. E um professor, o professor Ailton, topou me orientar
sem bolsa, eu não tinha bolsa de nada, eu era estagiária dos Correios, e eu depois fui estagiária da CAGES, e depois da estagiária da Secretaria de Educação, e ele topou me orientar como voluntária. O que eu fazia? Eu pegava bancos de dados, eu sentava e eu ia atrás de trabalho para fazer, porque eu queria ter a experiência de participar de congresso, eu queria apresentar trabalho. Só que eu não tinha iniciação científica, eu não conseguia entrar no PET na UFC, eu não tinha bolsa, ninguém queria me orientar. E aí eu digo, bom, vou ter que dar um jeito, né? Vamos fazer por conta própria. E aí o professor Ailton viu que eu estava desesperada querendo e topou me orientar. Eu acho que eu fiz 3 trabalhos com ele. E mandei para congressos, eu cheguei aí, deixa eu ver se tem foto aqui, 2011, quando eu participei da RBRAS, participei da Escola de Séries Temporais, participei da Escola de Modelos de Regressão. Então, aqui tem foto com o professor Ailton aqui em cima, professor Ailton aqui embaixo, numa apresentação de um pôster. Aqui está o professor Júlio, numa foto no meio, esse de azul aqui no meio, de camisa de manga comprida. Aqui do lado o professor Maurício, tá? Aqui congresso, foi um congresso que o próprio departamento da UFC realizou, e eu participei de perto disso aí. Então eu viajei para Gramado, eu viajei para Maringá, apresentando trabalho como voluntária. E sim, eu tinha que conciliar estágio com faculdade. Acontecia, já tomei muito energético, um biscoito recheado para ficar acordada durante a madrugada, para poder estudar, e de manhã, na manhã seguinte, 5 horas da manhã, ter que sair para o estágio, e de tarde ir para a universidade. Então, assim, fácil não foi, tá? E aí, o que acontece? Quando eu falo em orientação voluntária, é que mesmo que a universidade tenha bolsa disponível e tenham professores querendo orientar, não vai ter bolsa para todo mundo. E se você for esperar uma bolsa para poder fazer pesquisa, você não sai do canto. Então, muitas vezes, você vai ter que trabalhar por conta própria, sim, tá? Disponibilizando o seu horário, final de semana, abrindo mão de muita coisa. Só que aí você consegue passar pelas fases e você vai juntando vitórias no teu caderninho. Só que a vida é cheia de surpresas, e quando foi no meu último semestre de estatística, eu me acidentei de moto, tá? E aí eu não sei, ainda é laboratório, professor Eliandre, que tem? Ou tem opção de TCC também? Porque na minha época... Nós temos a opção de TCC e estágio agora. Pronto, na minha época era só laboratório, né? A gente trabalhava ali com consultoria, acho que era na Consuleste. E aí eu estava fazendo uma consultoria, a professora Ana Maria era a minha orientadora, e eu fiz tudo de casa. O acidente foi muito feio, eu fiquei 1 mês deitada, e mais 3 meses fazendo fisioterapia, andando de cadeira de rodas, aí vocês estão vendo foto. E, de novo, a gente está sorrindo, porque a vida me deu isso. O acidente foi banal, foi na garagem de casa, botando a moto para dentro. E eu tenho que agradecer a Deus porque foi na garagem de casa. Porque se tivesse sido na rua, talvez eu estivesse morta, porque eu nem me mexia no chão. E a gente ri, porque é isso que a vida está dando. Então se a vida te dá limão, faça limonada. E aí eu consegui terminar a graduação deitada numa cama. Mais ainda, eu estudei, porque eu tinha certeza já que eu queria seguir vida acadêmica, eu queria ser professora, eu pude experimentar estágio, mercado de trabalho, e vi que não era aquilo que eu queria para mim, eu queria mesmo ser professora. E aí eu estudei para 2 mestrados, apliquei para esses mestrados, tudo de cima da cama, tá? Eu fiz projeto deitada, aí eu fui fazer a prova na universidade, que eles mandaram a prova uma das universidades foi Viçosa, em Minas Gerais, eles mandaram a prova para o professor Maurício, eu fui de cadeira de rodas para a universidade fazer essa prova. Então, assim, nem tudo na vida são flores, é porque sempre quando a gente vê o resultado final, ela é professora da UFP, vida boa, eu escuto muito isso, sabe? Ninguém sabe a história da gente, tudo que a gente passou. Então, fiz tudo isso de cima da minha cama, passei e fui aprovada para os 2 mestrados. Um era o GESLOG, né, aí em Fortaleza. E, sim, aqui a vida é cheia de surpresas, me acidentei e tal,
passei nos meus 2 mestrados e tive a formatura. Vocês conhecem esse carequinha bem aqui, ó, no meio? Pronto, é esse bem aí que está falando com vocês. Aproveitem também, porque é outra mina de ouro. Do lado dele, do lado do professor João Eliandre aqui, é o professor Juvencio, que também é outro que é muito fera. Não sei se vocês vão pegar ele em modelos estocásticos, inferência. Então, ele parece dar medo na gente, mas não tenham medo, tá? É um excelente professor. Aprendam tudo que vocês puderem. E sim, eu terminei a minha colação de grau de muletas. Eu não podia me apoiar nas minhas pernas ainda. Eu apoiava só numa perna, que eu quebrei uma perna e a outra ficou boa, né? Então, quando eu ficava em pé, eu apoiava o peso numa perna só. E para isso eu tive amigos para me segurar na hora das fotos. Eu tive... Aqui eu tô chorando aqui em cima, porque vai ser o dia que vocês mais vão chorar na vida de vocês. De alegria e satisfação, porque é uma vitória tremenda. E essa vitória é muito prazerosa. Então, deem o melhor de vocês para chegar aí e não ser só mais um, para fazer diferença, tá? E aí eu passei para esses 2 mestrados, o resultado saiu em 2012, no comecinho de 2012, para estatística na UFV e para logística e pesquisa operacional na UFC. E eu estava com passagem comprada e eu ia para Viçosa, porque lá é um mestrado muito aplicado e era o que eu queria. Eu queria ser professora, mas eu não queria ser teórica. Eu não queria dar aula de inferência, aula de probabilidade. Eu queria trabalhar com séries temporais, com multivariada, com regressão. Era isso que eu queria. Então, Viçosa era o mestrado mais adequado para mim naquele momento. E comprei passagem, comprei tudo, e minha mãe fazia assim: minha filha, você vai de muleta para essa cidade que é só ladeira. E eu dizia: eu vou. E faltando 15 dias para eu viajar, eu fui diagnosticada com uma trombose venosa profunda na minha perna, ainda decorrente do acidente, e eu fui internada, de novo. E eu passei 7 dias internada, e nesses 7 dias, a médica responsável por mim, eu virei para ela um dia e fiz assim: doutora, é o seguinte, eu preciso muito sair desse hospital, a louca, né? Eu preciso muito, que eu tenho que ir embora para Minas Gerais, e eu tenho meu mestrado para fazer, e vida que segue. Aí ela olhou e fez assim: mas você vai de avião? Aí eu fiz: vou para Minas Gerais, eu vou de avião. Aí ela falou nada e saiu. Daqui a pouco volta ela com um atestado médico me proibindo de viajar por pelo menos 6 meses, principalmente de avião, porque a altitude ia influenciar muito nessa trombose, e caso eu tivesse um novo coágulo no céu enquanto voava e ele fosse para o pulmão, eu teria uma embolia pulmonar e morreria ali mesmo. E aí ela disse que ela não seria responsável por liberar isso. E ela me proibiu de viajar, e tudo poderia estar perdido se eu não tivesse ligado naquele dia para o professor Ailton, de dentro do hospital, desesperada, pedindo, pelo amor de Deus, que ele entrasse para mim no meu sistema. Eu não lembro qual era o sistema da universidade, se era SIGA. Dei a minha senha para ele, porque para entrar no GESLOG eu tinha que fazer a matrícula. E eu não tinha feito a matrícula porque eu ia para Minas Gerais. E caiu bem de ser na semana de matrícula do GESLOG. Os meus pais não sabiam fazer isso para mim, eu não tinha outra pessoa para resolver. Eu digo: eu vou ligar para um professor que me orientou e que eu tenho certeza que quer o meu futuro bom. Então, liguei e ele me ajudou nisso, fez minha matrícula, e aí eu comecei no mestrado em logística e pesquisa operacional. Então, não eram os meus planos iniciais, mas foi o que a vida me deu. E aí, eu fiz o melhor que eu pude, e assim eu acredito que eu dei o meu máximo. E a professora Silvia foi minha orientadora. O meu tema foi eficiência entre os gráficos de controle T2 de Hotelling e o gráfico X-barra. O professor Eliandre foi meu co-orientador, tá? Então, na verdade, a área era do professor Eliandre, né? E ele, o co-orientador nessa hora, acho que tem um papel de muito mais impacto, porque era a área dele. A professora Silvia me orientava no fazer o trabalho, e o professor Eliandre mais na parte do assunto em si, que era o controle, né, estatístico. Então, se não fosse a orientação deles, e teve na época o auxílio do Max também. O Max na época era meu namorado e já tinha terminado o mestrado, no mesmo mestrado que eu. E aí, logo que eu defendi, no comecinho de 2014,
E eu já estava eu estava vendo esses dias, professor, as fotos, o professor Fernando Branco Costa, que estava na minha banca. Se vocês ainda não conhecem ele, vocês vão conhecer quando chegar em controle, que ele é o autor do Livro Preto. Ele é conhecido assim, o autor do Livro Preto. Ele já estava de forma remota, então a gente antecipou essa realidade de defesa remota, ensino remoto. Lá em 2014 a gente já teve essa defesa remota. Logo que eu defendi, eu comecei aqui em Teresina, no Piauí, a ser professora de uma universidade particular. E aí começou o meu primeiro dilema. Não apareceu uma disciplina de estatística para eu dar aula. Eu consegui dar aula, eu consegui entrar numa especialização de engenharia de produção. E me deram uma disciplina de pesquisa operacional. Não, vocês ainda não chegaram nisso, mas vocês vão chegar. Eu também não sei se o professor Lassance ainda é o professor do departamento que ministra essa disciplina, mas o professor Lassance foi meu professor na graduação e no mestrado. E eu fazia assim, eu chorei um dia inteiro, porque eu não sabia nada de PO, eu achava que não sabia nada de PO, e eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou dar aula de uma das minhas piores disciplinas? Na época do mestrado, para eu estudar, eu colava cartolina na parede com os modelos de PO, para acordar e olhar para eles todo dia para fixar. E eu dizia, meu Deus, eu tô ferrada, não vou conseguir dar aula, mas aceitei. Eu digo, eu vou, porque eu tenho mercado, não tem concurso ainda para mim, a universidade que tem particular me quer para dar aula dessa disciplina, então vou, vamos ver o que dá. E aí, eu preparei a aula, do jeito que eu sabia e do jeito que eu achei melhor, e fui dar aula, achando que eu não sabia nada. Quando eu cheguei para dar aula, eu percebi que eram os alunos que não sabiam nada, e o nível que eu tinha preparado a minha aula estava muito elevado. E aí eu fiz assim, então vamos diminuir o nível, porque a especialização, o pessoal não estava com a vibe mestrado, não estava com a vibe pesquisa, não queria se aprofundar muito em nada. E aí eu tive que me readaptar, porque eu estava com a expectativa muito alta. E aí eu consegui ministrar a disciplina, foi excelente, e logo entrei também para a graduação. E dei aula para engenharia de produção. E assim, eu dei aula de logística, de planejamento estratégico, gestão de projetos, e nada disso a gente vê na graduação de estatística, e eu vi isso muito por cima no mestrado, porque não era o meu foco, eu queria trabalhar com estatística. E aconteceu engenharia de produção, que lá em 2004 tinha sido a minha segunda opção no vestibular, e eu nunca imaginei que ia trabalhar com isso. E nesse tempo apareceu a opção de fazer um doutorado aqui na UFP em ciência animal. E aí eu entrei como aluna especial. O aluno especial, ele não tem vínculo com o programa, ele faz todas as disciplinas igual todos os alunos, e aí depois, quando ele passa na seleção, ele aproveita essas disciplinas. E aí fui eu, Max e Dani fazer essa disciplina, nós éramos amigos e fomos juntos. E assim, eu assistia a aula e eles falavam de engordar caprino, de antecipar o abate da galinha, de antecipar o abate do boi. E eu fazia, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? Tipo, tava perdida. Mas eles usam uma estatística muito pesada em ciência animal para melhoramento genético. Eles trabalham com modelos mistos para melhorar geneticamente o animal, para poder antecipar esses tempos, né, de abate, o tempo que a galinha engorda. Então, eles usam melhorias genéticas. E a estatística é uma parte muito, muito crucial nesse processo. E era com isso que eu ia trabalhar. E aí, só que eu não estava gostando. E aí, essa é uma outra lição que eu tenho para vocês. Se vocês perceberem que não é o caminho certo, não tenham medo de mudar o caminho. E aí eu mudei o meu caminho, eu disse, eu não quero isso para minha vida, se é para ser doutora em ciência animal, eu prefiro continuar sendo mestre em logística e pesquisa operacional. E aí eu saí do doutorado, a minha amiga saiu também, e o único que continuou foi o Max. E eu segui a minha vida como mestre, numa boa, sem nenhuma pretensão de fazer doutorado tão cedo. E apareceu a opção de fazer concurso para professor substituto da Universidade Federal, no Departamento de Estatística. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com estatística na vida adulta, assim posso dizer, né, na minha vida adulta profissional. Que eu fui dar aula de estatística
para alunos do curso e para alunos de outros cursos, que são as disciplinas complementares dos outros cursos, né? Então, eu dei aula para geografia, dei aula para engenharia elétrica, dei aula para estatística, de disciplinas de pesquisa de mercado e de estatística descritiva. Era esse o foco para o substituto. E assim, desse momento eu tive certeza que estatística era importante para qualquer área. Então, o estatístico, você quando se formar, vai poder trabalhar na área que você quiser. Se você quiser trabalhar com medicina, você vai. Se você quiser ter um laboratório de planejamento de experimentos trabalhando com a cura do câncer, você pode. Se você quiser trabalhar com produção de energia eólica, você pode. Se você quiser trabalhar com ciência animal, melhoramento genético, se você quiser trabalhar com banco, finanças, o que você quiser, você tem abertura para trabalhar com a estatística. E aí, em 2014 e 2015, eu trabalhei com estatística e engenharia de produção muito forte, tá? Aqui eu lecionando. Aí eu comecei a participar de evento, de congresso, os alunos me convidavam para dar palestra, e aí eu comecei a me envolver muito com os alunos. Em 2015, apareceu um concurso para engenharia de produção, para professor efetivo, e eu me inscrevi sem nenhuma pretensão, porque ele pedia graduação em engenharia de produção. E eu não sabia da existência de uma lei que fala que o seu mestrado tem mais força do que a sua graduação. Então, o que vale é o seu último título. E aí, mas eu me inscrevi mesmo assim, porque eu estava naquela, seja o que Deus quiser. E aí eu não acreditei muito e viajei de férias, isso foi no meio do ano. E eu estava em João Pessoa, passeando, e recebi o aviso de que a minha inscrição tinha sido aceita e que eu ia fazer o concurso. Só que eu só tinha aí mais 20 dias, porque o concurso ele acontece muito rápido, sabe? E aí saíam os pontos para estudar para o edital, e eu estudei 11 dias para o concurso. Foram 11 dias estudando. E o interessante é que os pontos de engenharia de produção, todos eram relacionados à estatística. Tinha controle estatístico da qualidade, tinha otimização, pesquisa operacional, tinha superfície de resposta. Superfície de resposta foi o meu tema no laboratório de estatística que eu fiz lá da minha cama. Então, assim, a gente às vezes acha que não tem relação com o que vai acontecer na nossa vida, mas toda experiência que te agrega valor serve em algum momento da sua vida. E aí, 2015, novembro de 2015 já, eu tive a minha posse na UFP, tá? Como professora efetiva do Departamento de Engenharia de Produção. Eu e essa turma toda que tá aí na foto, alguns a gente tem contato até hoje, são de vários cursos aqui, tá? Foi na época que eu teve muito concurso, agora tá mais difícil o concurso público, mas eu tive ainda essa sorte de pegar essa época de concurso, e hoje eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção, e eu trabalho com a minha disciplina, que lá quando eu paguei inferência e probabilidade eu me dei mal, que foi controle da qualidade. A disciplina que tem a nota mais baixa no meu histórico é hoje a disciplina que eu ministro para os meus alunos. Então, assim, nem sempre, essa é uma outra lição. A gente, às vezes, se prende muito à nota, né? Eu me prendia muito à nota. Eu sempre tive a meta de nunca reprovar em nenhuma disciplina, e assim foi, eu nunca reprovei em nenhuma disciplina. Eu sempre tive notas muito boas, o meu IRA terminou muito bom, acima de 7,5, acho que era 8 ponto alguma coisa, 7,8, uma coisa assim. Só que hoje eu vejo que vai muito além de nota, e ninguém me falou isso. Sem querer eu trilhei esse caminho, mas não foi com uma orientação, sabe? Então, você ser uma pessoa que está ali sempre tirando a melhor nota não significa que você vai ter o melhor posicionamento no mercado. Porque tudo vai depender do tipo de profissional que você quer ser. Se você quiser trabalhar numa grande instituição privada, você vai ter que ter outras aptidões além de estatística. Você vai trabalhar com programação, você tem que trabalhar com gestão, você tem que trabalhar com comunicação, porque você precisa a todo tempo estar vendendo. Você não está vendendo um produto, você está vendendo, às vezes, a você mesmo, o seu serviço. Você está vendendo o estatístico que você é.
Então você precisa de diversas habilidades. Então saiam da caixinha de somente um mundinho, sabe? Estatística é muito mais do que o que vocês veem aí. A graduação, ela é somente a ponta do iceberg e depende de vocês conhecer o resto. Então, de 2016 até hoje, eu estou num doutorado de engenharia mecânica, tá? Trabalhando com análise de gestão. Eu trabalho basicamente com modelos de negócios. O doutorado caiu no meu colo em 2016, porque aqui em Teresina a gente não tem muitas opções de doutorado e existe uma fila para sair para o doutorado na universidade, né? E eu era a última da fila. Então eu teria que esperar provavelmente 8 anos até sair para fazer um doutorado. Sair, que eu falo, é pedir licença e ter 4 anos somente de dedicação para um doutorado em qualquer lugar. E isso não ia acontecer tão cedo. E aí eu aceitei fazer esse doutorado, passei por disciplinas que, assim, inferência foi fichinha perto, porque a gente acha inferência a coisa mais absurda do mundo de dificuldade, mas tem coisa muito pior também, porque o que significa ser pior? Significa somente que você não tem um conhecimento daquilo. Quando você chega em inferência, você é muito fresquinho ainda, você é muito jovem, você ainda não usou, não viu a prática daquilo ali. Então se torna muito abstrato, muito de outro mundo. Mas depois que você passa, você pega e diz assim, olha, se eu tivesse essa visão fazendo inferência, ia ser mais fácil. Então é difícil para a sua habilidade no momento. E aí eu defendo, se Deus quiser, em fevereiro. A minha conclusão para vocês, dessas fotos, dessa linha do tempo, é que eu não acredito em caminho bom ou ruim. Eu só acredito em caminhos diferentes, tá? No começo de graduação tinha uma pressão muito grande para eu seguir determinada área, porque na minha época tinha uma pressão muito grande de você só é bom se você for teórico. Se você for aplicado, você não é bom, você faz parte do grupo dos excluídos. Na minha época tinha muito isso, eu não sei mais como é hoje. E aí o fato de querer fazer um mestrado aplicado, de querer trabalhar com engenharia de produção, dentro da estatística, não era tão bem visto assim. Só que eu não sou só boa dentro da estatística. A gente pode ser bom em qualquer situação. E isso é muito pessoal de cada um. Então, vai acontecer situação na sua vida que você vai ter 2 ou 3 caminhos a escolher. E o caminho que você escolher não significa que vai ser melhor ou pior do que o outro caminho. Só significa que vai ser diferente. Para ele ser melhor, vai depender de você, do seu empenho e da sua dedicação. E nunca, nunca, nunca vai ser uma linha reta. Você não acha que vai ter... eu vou fazer um planejamento estratégico da minha vida. Planejamento estratégico é pensar estrategicamente daqui uma quantidade de anos. Por exemplo, daqui 5 anos. O que você quer ser daqui 5 anos? E aí, todas as suas ações no presente vão te levando a essa projeção de 5 anos. Só que não acha que você ter essa projeção vai ser uma linha reta, que você vai seguir e vai dar tudo certo. Se eu fosse me prender a isso, eu não estaria nem aqui. Eu não estaria nem conversando com vocês. Porque vocês viram que a minha jornada foi realmente de altos e baixos, literalmente. Então, teve época que eu estava muito bem, teve época que eu estava numa cama. Então, eu podia ter desistido. Eu podia ter desistido do mestrado porque eu estava acidentada. Como é que eu vou estudar sem posição, com o computador no colo, esquentando o colo, sem uma almofada boa? Então, eu podia colocar dificuldade. Então, estejam preparados para esses altos e baixos, os desvios de rotas e a reorganização dos planos. O que importa é você saber onde você quer chegar, tendo grande flexibilidade nas suas ações. Você tem que ser flexível para o que a vida te dá, porque se você for enrijecido demais, você tem uma depressão profunda, porque você não sai do canto. Mas nunca deixem de acreditar que vocês são capazes e que vai dar certo. Até quando chegar em probabilidade de inferência, que vocês se sentirem as pessoas mais burras do mundo, que isso pode acontecer, isso aconteceu comigo. Depois que passar, vocês vão ver que não são burros, que vocês são sim muito esforçados e que dá certo, e que funciona. Por isso que eu fiz esse caminho de rato aqui, sabe, para vocês,
Porque é assim mesmo a vida. Você acha que vai sair aqui de 2004 e chegar nessa conclusão reto? Não vai não. Aí você estaria muito, muito enganado. E aí, falando um pouquinho mais de estatística em si, né? O que estatística serve para vocês? Estava conversando, vou falar um pouco da minha área, de engenharia de produção. Vocês já ouviram falar em Big Data? Vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Vocês já ouviram falar em machine learning? Então, isso daí está relacionado com estatística. E isso daí é futuro. Isso é futuro. Na verdade, eu não sei nem se futuro, porque futuro era antes da pandemia. Isso já é presente. Quando a gente fala em Big Data, a gente está falando que a gente está aqui online gerando dados, milhões de dados por segundo. E vai precisar de alguém para analisar isso. E sabe o que está acontecendo? Vocês já viram no Instagram de vocês divulgação de cientista de dados? Sejam cientista de dados. E, cara, para mim, cientista de dados sempre existiu. Sempre foi um estatístico. Porque não adianta nada você ter um banco de dados e você não saber o que fazer com aquilo. E o estatístico é a pessoa mais capacitada para isso. Só que, para você trabalhar com Big Data, você tem que ter o quê? Uma linguagem de programação. Você tem que trabalhar com um software bom, provavelmente o R, que não é um software fácil, você tem que aprender ele. Então, assim, isso é um futuro que bateu na nossa porta. Bateu não, deu um chute na nossa porta e derrubou nessa pandemia. Então, inteligência artificial. Você tem uma máquina numa linha de produção, trabalhando no lugar do homem, fazendo todos aqueles movimentos. São dados, são informações trabalhadas de forma estatística, são informações de Big Data, ou Big Data, enfim. Então, você, enquanto estatístico, não precisa trabalhar somente com geração de modelos teóricos. Você pode trabalhar com temas que são muito atuais, que grandes CEOs trabalham. Estava vendo um seminário da CEO do Twitter, ela falando que trabalha com essa análise de dados, que precisa de profissional para isso. Quem nunca aí sonhou em trabalhar na Google, analisando dados da Google? Trabalhar lá no Vale do Silício, com análise de dados de startups. Porque assim, o estatístico, por exemplo, você fez inferência e você não sabe para que serve inferência. Acredite que inferência, pelo menos, no mínimo, vai servir para te dar uma boa base de raciocínio lógico. E isso você vai levar para a vida toda. Esse raciocínio lógico, essa capacidade de resolução de problemas, vai assim, além da estatística. E você aprende isso com inferência e probabilidade. Porque você precisa raciocinar saindo da caixa. Você precisa imaginar isso Imagina que você está pisando num plano branco, com paredes brancas, teto branco, tudo branco. E você tem que achar a solução para sair dali. Se você fizer probabilidade de inferência bem feito, você consegue pensar nessa solução. Você tem essa capacidade de resolução de problemas. Então, estatística, ela pode te levar a lugares que você nem imagina. E você nem imagina. Mas vai ser só a estatística em si? Não, você vai precisar de habilidades extracurriculares. E é nessa hora você tem que ser estratégico na vida. E para isso você precisa de novas habilidades. E aí essa pandemia trouxe à tona uma coisa que é as soft skills. Eu não sei se vocês já ouviram falar em soft skills. A gente tem as hard skills, que são as skills, habilidades que vocês conhecem na faculdade, que vai ser o quê? No caso da gente, né, de estatística, análise de regressão, análise de séries temporais, os softwares, o R, o Minitab, o SAS, isso são as hard skills do estatístico, tá? E aí, a gente tem hoje as soft skills. Você é estatístico e você vai trabalhar numa grande organização. Você vai fazer parte de uma equipe. Equipe é composto por
pessoas, você vai precisar lidar com pessoas. Mas a graduação, ela não te dá essa formação. Você tem que buscar fora. Que formação? Empatia, comunicação não violência, inteligência emocional, criatividade, principalmente se você estiver trabalhando com pessoas. Quando eu falo em criatividade, não é reinventar a roda, tá? Alguém está dizendo assim, eu só quero o meu software e viver de royalties. É assim que fala, que pronuncia. Viver do lucro do software, vendendo esse software. Só que você precisa de um software, né? Você vai fazer sozinho? Ribamar, você vai fazer um software sozinho? Não vai. Você precisa de uma equipe, e de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar precisa de quê? De diálogo. Como é que você vai dialogar com outros profissionais se você só fala, entre aspas, statistics? Que a gente chama estatística, a linguagem da estatística, a gente chama, brincando, de statistics, né? Como que você vai falar com outro profissional se você não sabe a linguagem correta para falar? Então, para isso que entram essas soft skills, tá? Então, muito importante é você ter uma boa base de hard skills, uma boa base acadêmica, mas não esquecer das soft. Por exemplo, você vai participar de uma entrevista de emprego. E na entrevista de emprego vai ter uma dinâmica de grupo. Se você não tiver comunicação não violenta, empatia, poder de persuasão, se você não tiver criatividade, provavelmente você não entra. Porque você não vai somente conversar com o computador. Você vai conversar com a pessoa que está solicitando aquela análise para você. Certa vez, eu estava no mestrado, eu prestei uma consultoria para um arquiteto. Eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar com um arquiteto? Eu não entendo nada de arquitetura. E ele tinha um trabalho de drenagem de água. E, olha, eu vou ser sincera com vocês, eu não achei nos livros como fazer aquele gráfico. Eu tive que ser criativa. Usando o software R, que vocês ainda vão ver muito isso no curso, eu tive que inventar um gráfico para resolver o problema da tese dele. Teria dado uma tese para mim aquilo ali, porque não tinha visto aquilo na graduação. Porque, como eu falei, a graduação a gente vê na ponta do iceberg, é só a pontinha. Alguém está dizendo, o Antônio Viana está dizendo que já está vendo o R. Então, assim, o R no primeiro momento ele é assustador. Mas ele, depois que você conhece, te dá uma possibilidade de criatividade imensa. O R, ele te possibilita trabalhar com Big Data. Se você souber onde buscar os dados, onde fazer o download, você consegue trabalhar com um computador que seja bom para trabalhar com uma quantidade de dados assim, e somente com R. Então, essa comunicação com outros profissionais e tudo. Aí, assim, vocês devem estar pensando, essa mulher é louca, porque ela tem 2 graduações em áreas completamente diferentes. Uma é estatística, a outra é processos gerenciais. Ela tem um mestrado em logística e pesquisa operacional, que está muito mais relacionado à engenharia de produção. E agora a maluca está num doutorado em engenharia mecânica. E eu vou dizer para vocês que depois do doutorado eu penso em fazer uma pós, uma especialização relacionada à psicologia, relacionada à análise comportamental. E assim, eu estava vendo esses dias, eu também me achava louca por causa disso, tá? Dizia, meu Deus, eu não tenho uma linearidade nos meus estudos, sabe? Eu não posso dizer assim, tem muito professor que ele sai da graduação fazendo uma iniciação científica com, sei lá, estatística bayesiana. Aí ele vai para o mestrado, ele continua trabalhando com bayesiana, e ele vai para o doutorado com bayesiana e faz um pós-doutorado com bayesiana. E ele é um tipo de profissional, ele não é nem melhor nem pior do que eu. Ele é um profissional com esse perfil. O meu perfil é outro, tá? A Estela tá dizendo assim, ai, Glória, achei alguém como eu. Então, não é só vocês, sabe? É normal isso. A gente tem essa mania de se comparar sempre com o outro. Mas eu gosto de um gifzinho que aparece sempre no meu Instagram, eu vejo sempre alguém postando, que é uma competição de natação, acho que vocês já viram, e tem 2 nadadores. O de uma raia, ele tá olhando para frente, e ele tá nadando e ganhando a competição. O da raia ao lado, ele está olhando para o vizinho, e ele está perdendo. E isso não é brincadeira, é verdade, isso acontece mesmo na natação. Eu fiz natação e eu posso dizer isso. Eles não estão preocupados em ser melhor do que o outro.
Eles estão preocupados em melhorar o tempo da prova passada deles mesmos. E às vezes é uma melhora de milésimos de segundos. Então vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Eu estou vendo aqui 37 pessoas. Vocês vão se formar juntos, provavelmente, e vão estar participando de uma entrevista de emprego juntos. Isso aconteceu comigo. De ir para uma entrevista, chegar lá e você tá assim, meu Deus, tá a minha turma inteira aqui. Todo mundo vai concorrer comigo. E aí, como você vê aquele aluno que tirava 10 e tá lá na entrevista, você já... Eu tô falando por mim, tá? Pode acontecer com vocês, espero que não aconteça. Eu cheguei na entrevista, quando eu olhei o fulano que tava lá e era o melhor aluno da turma, eu fiz assim, lascou, tô fora. Não vou entrar. Só que o que acontece? É somente a nota que vai fazer diferença? Eu tenho outras habilidades. Talvez as minhas habilidades extra façam diferença para eu passar naquela seleção. Eu posso não ser a melhor na teoria e em estatística. Se você me der hoje uma questão de probabilidade, eu vou precisar estudar pelo menos um mês para responder, que eu não lembro mais. Mas se você me der um problema que envolva análise de gestão com competências e pessoas, eu vou te dar uma solução. Então, não é se comparar com o outro, é se comparar consigo mesmo há um tempo atrás, porque a ideia é usar uma filosofia que a gente chama de Kaizen. Kaizen é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre, por toda a vida, por todos os dias. A gente nunca vai ser formado, a gente sempre vai ser formando, porque se você para de estudar, você já pode morrer que você não tem mais serventia aqui. Porque o mundo muda a todo instante, novas habilidades vão sendo exigidas, e se você parar, se você não ler um artigo sempre, se você não ler um livro novo, se você não der uma palestra e se preparar para essa palestra, se você não conversar com pessoas novas, não tem mais sentido de estar nessa vida. Então é pensar sempre nisso. Esse processo de melhoria contínua, que vocês vão ver isso lá em controle da qualidade, em gestão da qualidade, e levem isso para a vida de vocês. Então, estatística, como eu falei, por exemplo, lá na ciência animal, eu acho que é o professor Juvencio que trabalha com modelos mistos. Depois tirem essa dúvida lá com ele, façam perguntas, porque às vezes os professores estudam coisas que não estão na grade curricular do curso. E você tem a possibilidade, conversando, e você descobre. Modelos mistos não são vistos na grade do curso, e são coisas assim extremamente utilizadas por pessoal da zootecnia. Planejamento de experimentos. Eu achava que planejamento de experimentos era mais para o pessoal da área da saúde quando eu estava na graduação. E aí eu chego na engenharia de produção e vejo planejamento de experimentos sendo usado na indústria. Muitas vezes de forma errada, porque não é um estatístico que está fazendo, é um engenheiro. E isso é um problema muito grande. E isso é um gap que vocês têm para preencher. Essa lacuna, ela existe. E eu vi isso no meu mestrado. Não sei se o professor Eliandro lembra, mas eu fiz a tese numa empresa que o professor conseguiu abrir as portas para mim, numa empresa de tintas lá em Maracanaú. E quando eu cheguei para fazer a pesquisa lá, não tinha nenhum estatístico na equipe. Nenhum, tá? Lembro disso perfeitamente. Eram todos engenheiros de produção. E eu fiquei me questionando naquela época como que uma indústria de um porte daquele trabalhava com controle estatístico da qualidade e não tinha nenhum estatístico na equipe. E aí hoje, sendo professora da engenharia de produção e trabalhando diretamente com indústrias, eu sei por quê. Não menosprezando a nossa formação, mas o estatístico ele tem uma pobreza muito grande em gestão. A gente não tem isso na nossa grade curricular. A gente não sabe lidar com pessoas nesse sentido. Nós não somos formados para solucionar problemas gerenciais. E o engenheiro de produção é. E aí a empresa, ela quer pagar um único profissional para fazer tudo. E aí é uma falha da empresa. Se tivesse uma equipe multidisciplinar, seria muito melhor. Só que é culpa da empresa? E eu pergunto isso para vocês, será que é culpa da empresa não ter essa abertura? Pelo menos na minha época não tinha. Agora ainda eu sei que não tem tanta, está melhorando. Não é culpa da empresa
é culpa às vezes da gente mesmo, que não mostra para a empresa como que a gente pode ser útil para eles e como a gente também pode ter esse poder de gestão. Então, assim, por exemplo, um curso que tem para ser feito se chama Green Belt ou Black Belt. É uma certificação de 6 Sigma. 6 Sigma, vocês sabem que é estatística pura. Só que é uma estatística pura que o engenheiro de produção diz que é dele. E eu tenho essa liberdade de falar porque eu estou andando pelos dois mundos, né? E assim, 6 Sigma é estatística pura e era para o estatístico trabalhar com isso. Só que raramente eu vejo um estatístico fazendo esse tipo de certificação, indo atrás dessa certificação. E é uma certificação super útil, que vai te abrir portas no mercado de trabalho. Eu diria que você pode trabalhar na indústria que você quiser, se você tiver um Black Belt. Porque é a ordem, né? Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Se você tiver esse Master Black Belt, então, você tá feito. Eu estava falando até com uma colega minha que, às vezes, o título de doutor tem menos impacto numa indústria do que um título de Master Black Belt. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura aqui no nosso país, porque a empresa ela não quer pagar o que um doutor merece receber. E aí, quando você bota que é doutor no currículo, às vezes você nem é chamado para entrevista, porque eles acham que você não vai, eles não podem te pagar. Tem esse problema, eu já vivi isso. Alguma vez eu já tirei o meu título de mestrado do currículo para poder mandar o currículo e ver se eu conseguia o emprego. Isso aconteceu com outros amigos meus. Então, infelizmente, a gente está num país assim e a gente tem que se adequar. Então, é isso. Falei de planejamento de experimento na indústria, análise de séries temporais. Outra coisa, análise de séries temporais. Previsão de demanda. Como que uma empresa vai prever a demanda para poder produzir? Porque vocês sabem que estoque é dinheiro parado. Quando a empresa ela produz, ela tem que ter uma demanda, porque ela não vai fazer a mais e guardar. Para eu fazer essa previsão de demanda, eu uso séries temporais. Séries temporais pode ser usado ainda para fazer análise de bolsa de valores. Ah, professora, eu não quero trabalhar com séries temporais, eu quero trabalhar com planejamento. Mas eu acho que séries temporais vai ser útil para eu investir na bolsa de valores, para trabalhar com ações. Vai ser útil. Você pode, inclusive, sair da estatística e ir lá para o CAEM, fazer um mestrado e um doutorado em economia. E você vai ser rei. Porque eu estava falando até com o professor Eliandre isso, que quando você é estatístico numa outra área, você é rei. Porque ninguém tem essa habilidade de estatística, e você tem. E aí a estatística consegue aplicar em vários lugares. Então, só para resumir, para fechar aqui, existe mercado, certo? Para o estatístico. Existe muito mercado. A estatística vai trazer para vocês visão analítica, raciocínio lógico, ferramentas para tomada de decisão. Você só precisa o quê? Associar a estatística outras habilidades que você vai aprender vivenciando, organizar um evento, vivenciando, pegar uma bolsa de IC, vivenciando, participar de um congresso e apresentar um trabalho, vivenciando, fazer uma viagem sozinho para um congresso, sem ter os seus amigos do lado, vivenciando, bater na porta de professor para pedir ajuda, fazendo um estágio, tá? Então, vivenciem tudo o que vocês puderem, de forma voluntária ou como bolsista, tendo auxílio financeiro da instituição ou não. Deem um jeito. Juntem o dinheiro do lanche, mas participem pelo menos de um congresso. E se puderem participar também de um congresso que seja de uma outra área, o professor Eliandre conhece muito bem o ENEGEP. O ENEGEP é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção. E a gente acha que não tem estatística, mas tem muito estatístico participando do ENEGEP na área de controle e de planejamento. Então, participem tanto dos eventos de estatística como dos de fora. Se puderem organizar, inclusive, organizem. Vão bater na porta de banco pedindo apoio financeiro, participem de projetos. Alguém está dizendo aqui, participei do Congresso de Gestão Pública esse ano. Então, participem, porque vai agregar. Sempre agrega. Ah, mas eu gosto de ter uma linha reta na minha vida. Eu gosto de seguir reto. Se você gosta, seguir reto no sentido de
ter uma ligação lógica e óbvia entre as formações, tudo bem também, tá? Mas se você não quiser, tá tudo bem também. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. E a ideia é a máquina vai, e ela já está substituindo o papel do homem. E aí muita gente me pergunta, mas como que a gente vai se manter no mercado? Fazendo o que a máquina não faz. A máquina não tem emoção. É uma emoção falsa, né? Que é uma emoção copiada do ser humano. Ela não tem a emoção ali. A máquina não tem a criatividade. A máquina não tem esse papo que a gente está tendo aqui. A máquina não faz isso, não cria de forma espontânea. Então, terminar a estatística e depois fazer geografia ou estatística mais ciências humanas deve ser a coisa mais linda. Para quem gosta, deve ser a coisa mais linda. Porque tem muita relação. E você vai ser rei, né? Inclusive vão te olhar estranho, vão te achar um ET, porque o pessoal de ciências humanas, quando vê número, sai correndo. Eu vi isso dando aula aqui para o pessoal de geografia, eu dei aula para geografia. O pessoal, assim, se desespera que não sabe calcular nenhuma média, para vocês terem ideia. Nenhuma média eles sabem calcular. Então, vocês têm... É a profissão do futuro. Em outras palavras, resumindo tudo, estatística é a profissão do futuro. Só que vocês precisam fazer isso acontecer.